Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Passam nesta altura 4 minutos das 8 horas e segunda-feira rima com Sintonia de Ataque. Lembramos que na segunda parte do Sintonia de Ataque já estamos de férias, até porque os campeonatos terminaram sensivelmente mais cedo. Portanto, Liga 3 e Segunda Liga já estaremos de regresso na altura do mercado em sintonia, mas ainda há muito para falar no que diz respeito aos campeonatos da São Paulo de Aveiro e também ao Campeonato de Portugal, porque vai-se fazendo as primeiras simulações. Vamos tentar perceber também qual é que é o enquadramento, uma vez que este campeonato terminou mais cedo que todos os outros, portanto já temos mais novidades daquilo que vai mexendo relativamente a esse campeonato. Já temos aqui o nosso painel reunido para falar de vários pontos da nossa ordem de trabalhos. Como é óbvio, temos que olhar para aquilo que aconteceu no dia de ontem, a final da Taça de Distrito de Aveiro, que terminou com a vitória da equipa do Sporting de Espinho, venceu por 4-1 ao Ovarense, depois de estar a perder por 1-0 em tempo de intervalo. E como disse há pouco, vamos também aproveitar para fazer um balanço daquilo que foi a primeira e segunda divisão distrital e também olhar para o CP, perceber aquilo que já sabemos, aquilo que poderá ser a antevisão desta próxima época, que promete ser verdadeiramente escaldante. Connosco hoje também temos o Francisco Chaló, que é então já um habitué do nosso painel, mas na segunda parte, e temos connosco o Pedro Abelha, que é antigo jogador de futebol, é alguém que é muito ligado também à área da comunicação, um dos grandes impulsionadores do projeto AFA TV, hoje em dia está ligado profissionalmente a nível da comunicação também à Associação Desportiva Ovarense, e está aqui connosco hoje para falar um pouco sobre futebol e também sobre aquilo que foi esta época desportiva. E vamos começar exatamente por ti, Pedro, antes de irmos àquilo que foi a Taça Distrito de Aveiro, dia de ontem, a final, um grande jogo, com um resultado que acredito que não seria esse que estarias à espera, mas eu aproveitava aqui a tua presença um pouco para falar também sobre aquilo que é estes tempos modernos. Falámos sobre isto a semana passada, daquilo que é a importância de comunicar bem, de que o futebol é futebol, são 11 contra 11, é uma bola redonda que nos faz apaixonar, como ainda ontem vibramos todos com Portugal, mas cada vez mais, e verdade seja dita e honra seja feita ao nosso Carlos Silva, que já há muito tempo vinha falando daquilo que é preparar um clube nas suas várias dimensões, e hoje em dia, por exemplo, o Departamento de Comunicação é tão ou mais importante que um bom scout, com um bom departamento médico para dar o suporte e o apoio aos jogadores e aos futebolistas. Portanto, Pedro, bem-vindo. Fala-nos um pouco desta época e desta aventura que está a ser agora, ou deste projeto que está a ser realizado na Ovarense. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei por onde começar, se é tocar logo na ferida, se é para falar sobre ontem. Acho que, acima de tudo, acho que havemos de lá esmiuçar o jogo. Já lá vamos ao final. Aqui uns comentários antes, portanto, acho que vai ser contínuo também isto. Mas da minha parte, que eu não gosto de entrar muito pela parte esportiva, que a mim não me compete muito avaliar esse trabalho. Obviamente que trabalhar com comunicação e redes sociais obriga-nos a interpretar constantemente aquilo que vai na alma do adepto e aquilo que também vai na alma também do clube, que o clube também tem a sua própria alma e às vezes está ferido, e neste momento a alma do Ovarense foi ferida ontem numa final que queria ganhar, não é? Isto foi uma final que foi desgostosa no final, principalmente da forma como terminamos. Acho que todos repararam que foi um fator emocional. Acho que não estivemos à altura emocionalmente no momento decisivo do jogo, não é? Que foi quando fizemos um gol na própria baliza, quando o jogo estava perfeitamente controlado. Mas lá está, o futebol é mesmo isso. O futebol nada está controlado, nada está feito, nada está decidido. E nós sabíamos que o Espinho queria e iria explorar exatamente esse fator emocional nosso, e soube fazê-lo e acabou por marcar 2-3 golos de rajada, e depois o quarto já foi no desespero total da nossa parte, mas pronto, foi a história do jogo. Mas acima de tudo a história do jogo foi os adeptos. Acho que foi, eu lembro-me de fazer as últimas 10 edições, tanto a trabalhar com a AFA, no estádio de Aveiro. Houve aí uma edição ou outra que se fez fora do estádio, mas não houve melhor do que esta. Nem o Beira-Mar, nem na altura eu fui Beira-Mar Águeda também, o Lamas Lobão, nada se comparou a esta. Quer dizer, foi um confronto dos titãs adormecidos de Aveiro. O Espinho fez uma festa fantástica, é preciso reconhecer, os adeptos de Espinho marcaram presença, e do outro lado o Ovarense. Só tenho pena, eventualmente, que a AFA ponha aqui a responsabilidade na GNR, mas eu sei que a AFA, se quisesse, também podia ter colocado ambos adeptos no mesmo lado e ficava tudo mais concentrado, e acabou por ficar muito disperso, principalmente os adeptos do Ovarense, acabam por estar do outro lado do estádio, e quem sabe do estádio de Aveiro sabe que a diferença que isso faz quando estás perto ali do banco de suplentes e quando não está. E neste caso o Espinho jogou não só no papel em casa, mas também no fator organizacional do espaço,
e acho que isso podia ter sido tido em conta nesse aspecto. Acho que ficava mais bonito também nesse aspecto, até da pressão dos adeptos. Pronto, sendo assim, passando em frente, a importância da comunicação aqui no futebol tem sido um bocado o desenvolvimento do que é a realidade do trabalho na sociedade. Portanto, hoje em dia, acho que ninguém consegue sobreviver ou pensar num trabalho. Aliás, nós estamos em direto no Facebook, não é? Acho que há uns anos atrás era impensável fazer isto no Facebook no formato que estamos a fazer. Hoje em dia tudo necessita de um suporte digital, mesmo a rádio, não é? E é isso que é a evolução também dos clubes. Os clubes têm que estar no digital, têm que estar também fora do digital, têm que comunicar com as pessoas, é isso que as pessoas exigem. Nós rádio também nos adaptamos, lá está, também transformamos. É isso, está tudo a adaptar-se, o mundo está a adaptar-se, os clubes estão a adaptar-se. Ainda estava aqui a falar com o Mr. Chaló, que também foi meu treinador, e que também estava a comentar. Na altura, já agora onde? No Feirense? Foi também no Feirense, a transição dos júniores para séniores também. E ele estava a comentar que os clubes também estão cada vez mais desenvolvidos e que exigem cada vez mais de quem está à frente dos clubes. Portanto, existem camadas que têm que ser criadas, que têm que ser desenvolvidas por pessoas altamente profissionalizadas, porque aqueles clubes que não conseguem desenvolver tão rápido essa parte acabam por ficar para trás, e acredito que depois o trabalho é muito maior para retomar essa fasquia. Obviamente que a parte desportiva conta sempre e tem que andar equilibrado entre o investimento da parte desportiva e a outra parte que é seja a parte financeira, a parte até do scouting, quer dizer, que é uma componente importantíssima, a parte do marketing, da comunicação. No que toca ao Varense, a minha grande preocupação foi fazer uma intervenção para reanimar aqui a alegria que os adeptos da Alvarense têm para dar, não é? Portanto, ainda o Sr. Carlos estava a dizer que também foi agente desportivo muitos anos aqui da Alvarense em várias vertentes, e ele sabe como é que os adeptos são, mas havia ali uma quebra de relação, ainda há alguma quebra de relação relativamente aos adeptos e aquilo que a Alvarense pode entregar desportivamente. Mas o clube é muito mais do que a parte desportiva. O clube é um refúgio da nossa essência, né? O Sr. Carlos tem certeza que não é de Ovar, mas é um bocadinho alvarense, porque passou por lá. O Vinícius também é um bocado do Beira-Mar, também é do Feirense, portanto, tudo aquilo que nós passamos, e o Mister igual, os clubes que passam, ainda agora ele estava-me a contar aqui a questão do Covilhã, também tem uma vertente emocional também quando aceita esses trabalhos. Portanto, o futebol tem essa essência, então a ligação com os adeptos acaba por ser esse trabalho de conexão, e para isso o clube tem que entregar desportivamente, sem dúvida. Se também não entusiasmar os adeptos, também não consegue ter o retorno que quer, e depois, a nível de espetáculo em si, o jogo tem que ser muito mais do que a bola a rolar. Tem que ter entretenimento. Nós hoje em dia no futebol concorremos quanto à Netflix, quanto ao YouTube, quanto aos parques de diversões. Em vez de levarmos o nosso filho à bola, vamos levá-lo ao shopping ou ao parque de diversões. Portanto, hoje em dia o futebol, ao mais alto nível e ao mais baixo nível, concorre contra tudo que é entretenimento, até online. Portanto, temos que nos aprimorar, temos que criar essa conexão, temos que fazer com que as pessoas sintam que devem ir ao futebol. E para isso é preciso um trabalho estruturado, é preciso saber avaliar o que é que está a acontecer, o que é que não está, e depois entregar às pessoas aquilo que elas querem. No caso ao Varese, as pessoas querem música, querem festa. Você chega ao estádio e tem logo um DJ à porta, tem logo um local para receber. Aquele estacionamento estava um bocado esquecido e agora é um ponto de paragem obrigatória. Chegam ao estádio e tem boa música, no final ainda conseguem ficar a divertir-se um bocadinho mais. A comida também é boa, a bebida é boa, portanto as pessoas querem o futebol. É para isso, para terem boas recordações e também levar as pessoas, as famílias, os filhos, os primos, os amigos, tudo para se divertirem. Eu acho que é essa a essência do futebol. Eu vou abrir aqui um bocadinho o debate, mas não podemos perder muito tempo, temos muitos pontos desportivos para falar, mas uma vez temos aqui o Pedro connosco hoje, seria inevitável não falarmos de um dos pontos cada vez mais marcante e mais marcado nos projetos desportivos. Carlos Silva falava muitas vezes do diretor desportivo, do scouting, do fisioterapeuta, até do psicólogo que falava, e eu lembro que o Carlos Silva também uma vez falou, que deu exemplo, na altura de Lourosa, da própria Flagreide, que eram equipas que estavam um bocadinho à frente na comunicação. Qual é a importância que vê nas redes sociais, naquilo que é comunicar, na relação com os adeptos, que os clubes, o próprio Lamas também já fez uma transformação naquilo que é a sua forma de comunicar. Acha que é importante isto para o futebol, ou continua a ser mais importante os 11 contra 11 e a bola redonda? Primeiro vou cumprimentar os nossos ouvintes.
Depois vou cumprimentar aqui o painel e assim tão bem. Olha, eu fiquei para o último, eu reparei e frisei. Muito sinceramente, pela primeira vez surgiu aqui uma pessoa ligada ao futebol que nos esclareceu do que deve ser o futebol atual. Portanto, o Pedro Abelha, portanto, é um indivíduo que esteve ligado à Associação de Futebol de Aveiro muitos anos, está ligado ao futebol, conhece dirigentes, conhece jogadores, conhece diretores, conhece treinadores. Portanto, e ele, mais do que ninguém, exemplificou aqui o que pode ser o futebol em termos de futuro, o que tem de ser. E a prova evidente disso aí é que quem não acompanhar esta evolução que ele referiu, fica para trás. Ninguém tem a mínima dúvida. E nós estamos a perceber aqui no nosso meio que aquelas equipas que não se organizam naquele ínfimo pormenor já não é igual aos outros. E nós passamos, vamos ao VAR, ainda aqui há dias foi lá ver um jogo e estavam na apresentação de um livro. Apresentação de um livro do Alvarense, e a forma como ele estava a ser apresentado é uma forma totalmente diferente dos outros. É uma coisa inovadora. E aquilo, passa lá um dirigente de uma equipa qualquer e vê aquilo e diz, isto aqui realmente são ideias. Ter no centro de um jardim, coisa do Estado, uma secretária, uma mesa, com o autor do livro, com o presidente da Câmara, com o diretor, o presidente do Alvarense, o diretor de comunicação, toda essa gente ali a apresentar o livro, é uma forma de nós chamarmos ao Alvarense um grande clube. Agora, o Alvarense, na minha opinião, fez tudo para fugir deste campeonato, para se aproximar dos campeonatos profissionais. Não conseguiu, mas tenho a certeza absoluta que com a gente que lá está e com a importância que eles dão à organização, que vai continuar a lutar e a tentar chegar a patamares superiores, porque aquilo é um clube com uma massa ativa muito forte, há muita paixão pelo futebol e eu acho que é uma pena um campeonato como o SAB-SEG não subirem no mínimo 2 equipas. Acho que é Braga, nós temos muito mais paixão pelo futebol do que na zona de Braga. O Porto equivale-se aqui a Aveiro. Lisboa não tenho o mínimo conhecimento, tive conhecimento quando andava na tropa. Já passaram muitos anos, portanto não posso estar aqui a referir-me a Lisboa. Mas acho que Aveiro, neste momento, é um dos distritos em que o futebol, ao fim de semana, já tem um número de assistentes muito, muito acima da média. É um dos fatores modernos, Francisco Chaló, e este ano teve na Liga 3, o ano passado na Liga 3, onde a Liga 3 tem esse enfoque, até na própria, não diria certificação, mas naquilo que é o modelo organizacional do campeonato, uma atenção muito grande na comunicação. Falamos, por exemplo, do Canal 11, que é um dos pilares deste projeto Liga 3. Já teve também no estrangeiro, sendo que Portugal, por exemplo, à dimensão distrital de Aveiro e nas várias dimensões, seja Campeonato de Portugal, Liga 3, Segunda Liga, Primeira Liga, trabalha quase ao nível, mesmo ao nível de uma Primeira Liga, por exemplo, de outros campeonatos exteriores. Boa tarde, Filipe, boa tarde ao nosso painel, boa tarde aos ouvintes e boa tarde especial aqui ao Abelha, e há alguns anos já não o via. É verdade que isto é a complexidade do mundo em geral e a velocidade com que o mundo nesta altura circula obriga a que um dos aspectos mais importantes seja a comunicação. Hoje em dia consegue-se passar uma mensagem muito mais facilmente e consegue-se impor até muitas vezes essa mensagem. E vemos isso até no setor, na onda política. Muitos políticos nesta altura norteiam o seu discurso não por aquilo que são verdadeiramente os problemas que até podem ser solucionados, mas aquilo que as sondagens indicam que o povo quer ouvir. E, portanto, hoje nós temos este discurso já direcionado em relação às sondagens. E vou ser talvez um pouco polémico, com tudo o que este tipo de evolução também encerra, como noutros campos, para o bem e para o mal. Quero dizer que nós, quando começamos a politizar, ou pelo menos que a informação não é tão genuína, mas é já objetivada num determinado sentido e num determinado pressuposto, ela por si só já começa a não ser tão limpa,
tão clara e tão genuína da pessoa. Mas posto este introito, aquilo que eu acho que nunca nada é perfeito, Filipe. Nunca nada é perfeito. A Liga 3 fez um esforço muito grande porque era uma prova praticamente o pai foi a Federação, houve ali um interesse, nomeadamente, sou eu aqui a falar, há aqui um interesse da Federação em colocar uma barreira ou pelo menos um grande adversário àquilo que é a Liga 2. Se calhar é um sonho, mas há aqui uma ideia de construção e que o futebol acho que vai continuar a progredir ou evoluir, se quisermos, entre aspas, para o show business. E o show business é algo completamente diferente para além das 4 linhas. Qual é o problema disto? As pessoas não podem perceber que ganham só com a comunicação, nem podem perceber que perdem só com a comunicação. Muitas das vezes a parte esportiva ajuda a comunicação. Agora, também não tenho a menor dúvida que se a comunicação for bem feita e se for intrinsecamente ligada como se fosse parte integrante de uma equipa técnica e do tal projeto desportivo, acho que a comunicação não pode estar dissociada daquilo que é o projeto desportivo. Será mais um elemento do staff se for bem utilizado. Isto é na minha perspectiva. Isto porquê? Muitas das vezes, tal e qual como alguns treinadores adjuntos, como alguns treinadores principais, como alguns diretores, como alguns presidentes, como alguns jogadores, têm uma agenda própria. E essa agenda própria não pode estar acima daquilo que são os interesses do objetivo comum. E, portanto, o que eu acho que é importante, por exemplo, quando se inicia um projeto, haver uma comunhão, e desde que haja a abertura de todas as pessoas intervenientes no processo, haja uma reunião preliminar para que todos discutamos as ideias, não daquilo que está por fazer, aquilo que vai ser feito, para que, no fundo, esteja muito mais articulado. Eu vou dar um exemplo. E não vou estar a particularizar por razões óbvias. Nós muitas das vezes, treinadores, no staff técnico, queremos estar a funcionar com aquilo que é a mensagem interna, e a mensagem externa muitas das vezes pode ajudar à interna. Se nós temos um jogador que nós percebemos que tem um ego do tamanho do Castelo da Feira, em que qualquer coisa pode funcionar ao contrário, tem que haver, por exemplo, uma ideia, até no próprio elogio, tem que ser filtrada. Da mesma maneira que uma crítica, por exemplo, também tem que ser filtrada. E este caminho, por isso é que eu digo que a comunicação não é a comunicação que vende, mas é a comunicação que ajuda a que toda a parte emocional, nomeadamente dos atletas, estejam em consonância não só do momento interior e do exterior, em quem o próprio diretor de comunicação tem essa capacidade. Respondendo mais concretamente dentro daquilo que é o meu conhecimento, ou alguns países lá fora, onde eu estive o Facebook e as redes sociais são uma coisa, não é diária, é uma coisa hora a hora. Aquilo é uma coisa impressionante. Está a falar, por exemplo, do Kuwait? No Kuwait, na Argélia, por exemplo, uma coisa impressionante. A parte do funcionamento com o telemóvel, com a parte de todo as redes sociais, o Instagram, nomeadamente a maior parte dos atletas, todos eles estão ligados a uma empresa de marketing que lhes faz toda essa situação. Agora, Filipe, para responder naquilo que eu vejo, nós temos que melhorar muita coisa, mas nós estamos aquém daquilo que é que se passa lá fora. O que estamos nesta altura é que, se calhar, muitas das vezes, não é todos os casos, a utilizar mal aquilo que é a evolução dos tempos. Acho que não estamos a aproveitar verdadeiramente, e acho que muitas das vezes os dirigentes, porque alguns deles não têm personalidade, alguns deles não têm caráter, alguns deles não têm fundamentalmente força nem personalidade para atuarem em conformidade com aquilo que falam, por exemplo, internamente. E então aproveitam-se muitas vezes a comunicação para dar uma imagem disto ou daquilo. E vou dar um exemplo muito simples. Imaginemos que internamente nós precisamos de um determinado budget para funcionar e para contratar jogadores. O próprio diretor ou o próprio presidente, vamos falar de uma forma clara, sem estar aqui com uma linguagem jornalística, o próprio presidente não tem
dinheiro no bolso nem para tocar o sino de uma igreja. Pede encarecidamente, eu não tenho dinheiro, não tenho condições para isso. Mas depois vai para a rede social ou deixar que a comunicação diga que a equipa está apetrechada com tudo e que vai funcionar com tudo. Falámos da gestão de expectativas. Não, por isso é que eu digo, a gestão de expectativas, esta comunicação, muitas das vezes, é preciso ajudar. Agora, o que é que eu acho que a comunicação é importante? O profissional da comunicação. Eu, se calhar, sou terra a terra e era capaz de eu, como treinador, dizer assim, o presidente não teve dinheiro. O presidente diz assim, eu até tenho dinheiro, mas não quero gastar. O diretor de comunicação... Agora diz falta de liquidez. Falta de liquidez financeira. Não, mas ou gestão de ativos e de passivos. São boas palavras. Eu não sei se me fiz entender, mas eu acho que isto é muito importante, é ver o homem que ouve aquilo que são as necessidades da equipa, ouve aquilo que são as necessidades e haver um reconhecimento. Porque a transparência pode custar muito mais numa primeira fase, mas a transparência é aquela que perdura pelo tempo. Dinis, para fecharmos também aqui, estamos aqui ao futebol, apenas aqui aproveitando também a presença do Pedro, que está aqui hoje também para nos falar um pouquinho sobre esta área, mas certamente vamos fugir ao assunto de ontem, à derrota do Ovarense, ou à vitória de Espinho, aqui não sem qualquer tipo de personalização ou de julgamento de quem é que terá tido mais ação ou não, isso deixo para vocês, mas qual é que é o impacto que tu vês no futebol atual desta comunicação e como é que vês também as equipas a trabalhar? Acho que é importante, as equipas em Aveiro, no distrito de Aveiro, que começam a trabalhar cada vez mais, e falo do distrito de Aveiro, quer estejam no distrital na segunda divisão, quer estejam na segunda liga ou na primeira liga como a Ouro Confeirense. Claro, Neste caso agora também. Claro, antes de mais queria cumprimentar aqui os colegas de painel, em especial também o Abelha, por estar cá, e quem nos escuta lá em casa, e todos os ouvintes que nos vão seguindo. Sem dúvida nenhuma que nestes tempos modernos, de facto, a comunicação é importantíssima. É importantíssima em todos os aspectos, mas há aqui um pormenor. Esta comunicação sempre foi importante no futebol, porque nós já estamos aqui a falar da comunicação como se fosse algo moderno, e isto faz-me lembrar um pouquinho a estratégia e o sistema que o Ruben Amorim de determinada altura aplicou no Sporting, e toda a gente achava que era uma inovação e não, isso sempre existiu no futebol, e eu refiro-me exatamente o mesmo à comunicação. A comunicação sempre foi necessária e importantíssima no futebol. Aliás, um treinador sem comunicação no seu grupo de trabalho, se não souber comunicar, e a forma como comunica, pode ser um grande treinador, pode ter um grande plantel, que as coisas não vão lá. Agora, o que de facto há é esta nova tecnologia que não existia e cada vez mais, e claro está, temos que juntar a essa gente da comunicação que o futebol sempre teve, embora muito limitadamente, um pouco também como aos psicólogos. O futebol sempre teve psicólogos, só que muito limitados pelas equipas técnicas, com uma mentalidade muito conservadora, e isto há que dizer com toda a frontalidade, cá em Portugal, e os portugueses, nós sempre fomos muito conservadores em algumas áreas, e no futebol então terrível, e temos sempre aquele que nos persegue historicamente, que é o velho do Restelo, não é? Nós temos sempre aquela figura mítica desde o tempo dos descobrimentos, que é aquele que diz que tudo vai dar errado e que está sempre contra as inovações e sempre contra as ideias novas, e de facto não é assim. E esta nova tecnologia das redes sociais, tudo isto, só tem é que de facto juntarmos a esta família de futebol, de facto os técnicos destas novas tecnologias, que vamos ter claramente que os juntar às nossas equipas, um pouco como se tem vindo a fazer nas equipas técnicas, porque eu e o Carlos Silva e mesmo o Mr. Chaló ainda somos do tempo em que o treinador e a equipa técnica limitava-se ao treinador, um adjunto e pouco mais, e muitas das vezes até a equipa técnica fazia de roupeiro, fazia disto, fazia daquilo, quer dizer, e hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já temos equipas técnicas com 7, 8, 9, 10 elementos, todos eles com
portanto, com o seu trabalho bem definido, bem estruturado, e temos que fazer exatamente isso com os clubes na área da comunicação e juntar a esse departamento da comunicação esta malta como se costuma dizer, das TIs, não é? Das tecnologias, também. das TIs, não é? Porque de facto essa gente, mesmo não sendo da área de futebol, traz um upgrade e uma mais-valia para a comunicação. E para finalizar, para sublinhar a importância que de facto a comunicação tem, eu vou-vos dizer muito honestamente, do tempo em que também andei lá, que foram muitos anos, a comunicação ajuda-nos a fazer com que a derrota não seja tão pesada, não é? E que a vitória não seja a melhor coisa do mundo e tal. Quer dizer, eu penso que a comunicação, e um pouco como o Mr. Chaló estava a dizer, dosear os egos, dosear as frustrações, dosear os fracassos, e muitas das vezes, e claro está, tudo isso é uma técnica e uma estratégia que faz com que o clube em si possa crescer, portanto, com um aspecto mais positivo, mesmo os resultados sendo eles menos positivos. Isto é, no fundo, vamos fazer com que o clube consiga, e porque sem dúvida nenhuma todas as instituições desportivas estão dependentes do resultado, e nem sempre esses resultados são os melhores, e a comunicação, com toda a certeza, ajuda, digamos assim, a fazer com que todo o resultado menos bom não pareça tão mau assim, e faz com que o grupo de trabalho cresça e progrida. Penso que é bem-vindo. Acho que temos é que deixar um pouco de lado essas tais mentalidades mais antigas, esse tal velho do Restelo, e claramente como disse o Mr. Chaló, há que também estes clubes reservar parte desse orçamento também, como é lógico, para o grupo de trabalho, porque sem dúvida nenhuma essa gente vai alavancar todo um resultado, quer desportivo, quer financeiro, porque não estamos aqui só a falar nos resultados desportivos da instituição, e sem dúvida nenhuma que a comunicação tem neste momento um papel fundamental nessa área. Só poderia colocar na mesa uma questão, mediante aquilo que é o meu conhecimento, uma questão é que pessoa certa para a comunicação. E coloco já dois vetores a nível da discussão. Será que será a pessoa indicada, será um sócio do clube que saiba de comunicação? Ou será alguém de fora do próprio clube que saiba de comunicação? Isto porque nós muitas das vezes, quando estamos envolvidos em tudo, geralmente não somos os melhores para fazer a avaliação, o diagnóstico, o levantamento de algumas coisas. E portanto esta é uma discussão que eu já tenho reparado, já tenho trabalhado com diretores de comunicação que vestem a camisola, são quase sócios do clube e vestem a camisola, ou seja, são quase os adeptos a viverem os golos que marcam ou que sofrem. E acho que neste aspecto, neste particular, não sei se a composição do departamento não teria que ser de tal forma heterogénea, de forma a abarcar todo o género de comportamento. Queres a minha opinião, mister? Acho que senti que isto era aqui uma questão para o ar. É assim, eu vou dar perspectivas, eu não vou dar aqui uma fórmula ideal, porque cada clube, cada identidade tem uma fórmula, mas já há duas perspectivas. Se tu estiveres demasiado ligado emocionalmente ao clube a nível diretivo, de entranhado nas decisões de cima para baixo, corres o risco de alguns caminhos que desenhas, seja para o treinador, ou para o presidente, ou para qualquer outra situação que possa acontecer, ou até uma comunicação externa, algo que aconteceu no clube, corres o risco da tua comunicação ser tendenciosa. E era como isto eu estava a dizer. É preciso haver alguma cuidado, é? Não, é preciso haver ser genuíno. As pessoas sabem identificar o que é genuíno e o que é que não é. Claro. E o Denis estava a dizer, amenizar as derrotas, ou seja, às vezes funciona muito bem, mas aqui o que a internet e as pessoas hoje em dia escondem-se muito atrás da internet. Ponto final.
Isso aqui olha, eu vejo na própria Alvarense, quando nós ganhamos temos muito menos comentários que quando nós perdemos. Portanto, Claro. é muito mais fácil falar quando as coisas correm mal, quando correm bem. Mas a questão aqui é, quanto mais genuíno nós somos, melhor o efeito que temos nas pessoas, porque pode até custar a nível inicial. Mas depois tem um efeito a longo prazo que as pessoas vão perceber que está ali um trabalho de coerência. Claramente. Quando tu não és genuíno, tu já não te lembras daquilo que foi para trás, porque já não pode não haver conexão com aquilo que houve para trás. Agora, o que é melhor? Eu considero uma pessoa que seja o mais independente possível, e isso não quer dizer que a pessoa não sinta o clube. Portanto, eu sou hoje profissional do Alvarense, eu estou cada vez mais vareiro, por assim dizer, e sinto o clube. Obviamente tenho outras influências de outros clubes também que já passei e que tenho esse carinho, mas a verdade, estando entranhado aqui no Alvarense, acabas por ter um sentimento, mas isso não leva a que tenhas a liberdade de indicar o que é o melhor caminho. Portanto, o profissional melhor é aquele que pode ter a liberdade e que não está preso por uma corda no pescoço de dizer qual é o melhor caminho e mostrar o caminho, porque na prática não é o profissional da comunicação que acaba por tomar a decisão final. Quem toma são os decisores que, depois de escolherem o caminho, sabem por onde é que querem seguir. Isso aplica-se a treinador, presidente e a qualquer outra gente que tem que ser exposto à comunicação. Para fecharmos Eu este só assunto. queria fazer aqui uma observação em relação às vossas declarações, tanto de Inês como do Ovelha, como do Mestre Xaló, que é o seguinte: nós temos um caso em que a comunicação, na minha opinião, estragou um trabalho quase numa época, que foi o caso do Lessa. Na minha opinião. Diga mais sobre isso. Do Lessa. Pronto. Sim, O Lessa eu sei onde ele vai chegar. Era comunicação a mais, não é? fez uma campanha terrível. Contextualizada E eu vejo a comunicação da Floresta, Megalómana completamente. a comunicação de Alvarense e a comunicação de Espinho. Acho que a do Espinho e Alvarense estão equilibradas. Portanto, eu nem sei quem é o diretor de comunicação de Espinho. E de Alvarense estão muito ativas. Acho que fazem um trabalho para o adepto cada vez gostar mais do Alvarense, marcar presença a todos os jogos, não deixar de acompanhar o Alvarense. Agora, eu também vejo assim, o Alvarense pode fazer isso, o Espinho pode fazer isso, e a Florgrade, porque têm capacidade financeira para o fazer. Que nós falamos, as outras equipas não têm, são mais conservadores. Não são conservadores, não têm dinheiro, não têm a capacidade para isso aí. Estão atrás de um problema, porque eles também queriam copiar pelo Alvarense, queriam copiar para os outros, ser grandes na mesma. Sim, sem dúvida. Mas não podem. Este ano houve um campeonato para 3 equipas. Graças a quê? À campanha, para além da forma como eles se reforçaram e fizeram uma equipa para subir divisão, também fizeram a sua campanha extra jogo, que ajudou muito a alavancar a pô-los lá em cima com relativa facilidade, porque eu hoje só ouvi falar muito de uma equipa, ponho-me de pé atrás quando eu jogar contra ela. Eu tenho que perceber, estes indivíduos falam disto, aquilo, daquele outro e tal, estes devem ter uma grande equipa, não andam aqui a brincar. E há equipas que tiram rentabilidade disso e outras não. Não, por isso é que se fala hoje que a comunicação barra influências, não é? E, portanto, isto é uma questão de se queremos comunicar ou se queremos influenciar. É isso. Depois depende da fase do clube. Por exemplo, eu continuo com a minha. A comunicação ajuda a projetar os clubes, mas não ganha jogos. Mas a organização ganha. Certo. Agora, deu o exemplo do Lessa. O Lessa até teve acho que desportivamente tentou subir até a última, acreditou, não é? Até desportivamente até fizeram uma comunicação baseada também no sucesso desportivo. Se ele está para não descer, quer dizer, era diferente um bocadinho, esse cara não tinha tanta intensidade. Mas também tem a ver às vezes com o posicionamento. Eles provavelmente posicionaram-se, como é malta muito jovem, também posicionaram-se numa linguagem muito Gen Z, que a gente diz, que é a geração Z, que é mais jovem. Então faziam muitas coisas, muitas dinâmicas que têm muito efeito nos jovens entre os 15 e os 25. Portanto, e se calhar já não atinge outras faixas etárias que até acham isso mais exagerado. Agora, a conclusão que eu tiro é toda a gente está correta. Toda a gente faz o melhor pelo seu clube. E no final, o que dita o que é bom e o que não é o resultado desportivo. Porque se subirmos, ainda está tudo espetacular. Se não subirmos, por exemplo, nós fizemos uma comunicação para sermos campeões e não fomos campeões. E no final eu até penso assim, será que se eu fosse menos campeão a comunicar? Não, porque o clube Alvarense exige isso.
tem a ver com o clube. Se o Alvarense não comunica dessa forma, não existe outra forma, não existe meio termo. É chamado preso por ter como preso por não ter. Ou seja, há clubes que têm esse ADN de comunicação, como é o caso do Espinho, como é o caso do Beira-Mar, como é o caso de outras equipas do Lamas, equipas que não sabem viver no mais ou menos, que só sabem viver para ganhar. Então, nesse aspecto, depois no final acaba por estar tudo correto, mas é importante essa parte da receita. E o meu presidente, se puder me desmentir, desminta, mas acho que ele não vai desmentir. Nós, com o investimento que fizemos, tanto nos jogos, no Game Day, como também na estrutura de comunicação, nós fizemos um crescimento do clube à volta de 35%. Quer dizer, o que é 35% no Alvarense? Vejam as contas do Alvarense, não vou, só que vou expor publicamente, mas o que é que significa 35%? Não deixa de ser um crescimento. Assim, não estagnamos. E provavelmente no próximo ano, não sei se cresceremos 35%, é difícil manter o ritmo, isto não é China, não é? Mas a verdade é que nós vamos continuar a crescer, porque a ligação não se perde, consolida-se. Então o trabalho que vamos fazer é de consolidação e acima de tudo tem que ter um foco na receita. Acredito que o Lessa tenha gasto muito dinheiro, mas acredito também que tenha tido bastante receitas e isso também aplica-se à atração que os patrocinadores têm. Nós tivemos imensos elogios este ano pela forma como comunicamos. Porquê? Porque os empresários identificam-se com esse tipo de comunicação e atraem mais apoio ao clube. É suficiente para pagar a despesa que nós temos na época? Não, não é. Não é, mas faz um equilíbrio ou diminui a decalagem que existe entre aquilo que se tem que investir para ter um clube de futebol, que a maioria deles a este nível é prejuízo, e aquilo que pode ser uma potencial equilíbrio de receita no futuro. Nós tivemos aqui um caso, Dinis, deixa-me só, no Oliveira do Bairro, com o Luís Jesus a presidente, o ano passado, época passada, o Oliveira do Bairro era uma máquina. Sim, e ela é de Martin. E ele, o que é que rentabilidade tirou daquilo? Andou a jogar lá para cima o campeonato todo, porque soube explorar até os jogos da EFA. E eu, por exemplo, fui lá ver o jogo e fui para a tribuna. E chamou-me a atenção, portanto, uma parte da publicidade que eles faziam no relvado, que apanhava a EFA, portanto, a filmar o jogo, e eles, todos os 15 a 15 dias, mudavam. Você já sabia que tinha uma publicidade lá no Oliveira do Bairro e que a publicidade ia aparecer nos jogos da EFA. E parecendo que não, isso é uma motivação para quem investe, portanto, no desporto. E estamos, quer dizer, então ele estava a falar dos 35%, é lógico que isso é tudo na área orçamental e tudo financeiro, mas há que dizê-lo também no plano desportivo, e eu faço recordar aqui, a seleção nunca mais foi comodante depois daquela comunicação de Scolari, aquela capacidade, e isso traduziu-se em resultados desportivos, não financeiros, e que também podemos contabilizar. Porque muitas das vezes, e ele estava aqui a falar, 35%, nós vamos logo para as contas, mas depois há também, quer queiramos, quer não, ali uma ínfima parte de resultado desportivo que é, sem dúvida nenhuma, todo o mérito da comunicação e do marketing. E a prova disso está a nossa seleção, que desde que o Scolari trouxe aquele espírito que já se usava muito e sempre se usou muito no Brasil. E o Carlos Queiroz. Certo, e o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz é diferente. O Carlos Queiroz, o Carlos Queiroz não foi no aspecto da comunicação e da publicidade cá fora dos adeptos. O Carlos Queiroz foi o grande pai da mudança do futebol, mas foi dos achismos, da parte técnico-científica da nossa formação. Porque antigamente nós rodávamos muito à volta do achismo, achávamos que e faltava alguma base científica na estrutura e na formação das nossas seleções. E nesse aspecto o Carlos Queiroz veio pôr alguma ordem. Ele e também o Agostinho Silva. E o Nelo Vingada também, e o próprio, e o outro também, o que treinou no Benfica e no Porto, deu-me agora uma branca. Josualdo Ferreira, como professor universitário, também teve, há que dizer com toda a frontalidade, uma parte muito importante nessa estruturação. Agora, em termos de publicidade do público, de comunicação de massas, e claramente que a seleção com o Scolari
E a partir daí a seleção tem apanhado este autocarro, digamos assim, e isto ainda está bem fresquinho. Eu não estou de acordo contigo. Eu acho que o Scolari tirou rentabilidade do trabalho do Queiroz. Porque o Queiroz é que lançou aqueles jovens todos na seleção. Carlos, mas estás a falar na parte esportiva. Eu não estou a falar nos jogadores. E a organização. Eu estou a falar da organização. O que faz uma boa comunicação são os resultados. Certo, não tenhas dúvidas nenhuma. Se não tiveres resultados para a semana, o que eu estou a falar, o diretor de comunicação vai embora. Carlos, o que eu estou a falar foi a velha frase do Scolari. Venham cá para fora, metam as bandeiras na janela. É isto que eu estou a falar. Pois, no Dolorosa em 1972-73 pôs, portanto, as janelas todas com as bandeiras Dolorosa e não havia ninguém na comunicação. E se me permites cumprimentar. Já está introduzido. eu peço imensa desculpa, porque de facto a comunicação é uma estrutura nova do futebol em que eu de facto ainda não percebi muito bem. Portanto, acho que ela tem coisas muito boas, mas ainda não sei qual é o sentido, se ela vai influenciar para que o clube tenha mais rendimentos, portanto, publicitários, se é para aumento, portanto, dos seus sócios no clube, se tem alguma influência no rendimento desportivo dos atletas. Eu ainda não percebi muito bem, com certeza, de que em termos de futuro provavelmente ela irá influenciar, como sempre influenciou, a comunicação bem feita, e ela era feita essencialmente pelos treinadores de futebol, influencia-se sempre, porque uma palavra bem dita na hora certa, portanto, seja aonde ela entre, muda as coisas. A comunicação é de facto fundamental. O problema é uma estrutura completamente nova, de que nós andamos todos aqui, na minha modesta opinião, a baralhar tudo. Então, deixa-me cumprimentar o público. Força. Eu ia passar a palavra, mas você pegou. Não, é cumprimentar as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos e cumprimentar o plano, as pessoas que aqui estão, e principalmente o Pedro Abelha. O Pedro Abelha, que é o nosso convidado de hoje, e agora é tempo então de falarmos sobre aquilo que aconteceu ontem, a final da Taça PECOL, professor José Valente Pinho Leão, com o resultado final Espinho 4, Ovarense 1, no Estádio Municipal de Aveiro. Lembramos que Ovarense chegou a vencer por 1-0 até ao intervalo, tendo feito depois o 4-1 já na segunda parte, então conseguindo vencer a Taça Distrito de Aveiro. Dinis, agora estamos em direto, portanto temos que ter aqui algum tempo agora para falarmos sobre esta final, e vou começar, Pedro, novamente por ti. Qual é que é a análise que fazes a este jogo? Se ajusta, na tua opinião, aquilo que aconteceu, ou o resultado, o volumar do resultado, a vitória do Sporting Espinho, o que é que se passou para este resultado tão desnivelado? Lembramos que já para o campeonato tinha havido um desnível idêntico, pelo mesmo número não com o mesmo número de golos, mas pela mesma diferença de golos. Portanto, o que é que se passou no dia de ontem? É aquilo que eu disse logo no início. Acho que toda a gente interpretou que não é normal nós perdermos por mais de um golo, quanto mais por 3. Portanto, durante isto foi uma prova dada durante o campeonato inteiro, não sou eu que estou a dizer com feeling. Nós fomos a melhor defesa do campeonato de SABSEG. Portanto, era difícil marcar-nos golo, principalmente bola parada, e de outras situações de transição que não era normal. A verdade é que sofremos em 2 confrontos diretos com o Espinho 7 golos, e isso, o futebol acaba por se ajustar pela natureza, ou seja, não sou eu que vou ajustar ou dizer que é justo ou injusto. O futebol diz que foi 4-1 a final, 4-1 é. Agora, se os próprios elementos do Espinho acreditavam que podiam 4-1 outra vez, eu acho que eles, ao fim da primeira parte, eles até podem ter acreditado alguma coisa, mas nunca um 4-1 naquele intervalo, até porque nós na primeira parte não tínhamos dado grande hipótese do Espinho nos fazer perigo, a não ser por questões ali consentidas individuais, mas não foi. O Espinho praticamente não chegou com perigo à nossa baliza, e nós na primeira parte podíamos ter marcado 2, 3 golos claramente em posição de conforto ofensivamente. Vamos para a segunda parte, e um gol na própria baliza muda completamente a figura do jogo. Emocionalmente sentimos aquilo, aquela nossa confiança habitual que estávamos a carregar até o minuto 50 ou 55, uma coisa assim, já deixou de fazer efeito,
e o Espinho aproveitou-se e cresceu como isso. Acho que o Espinho, como já tinha sentido em nossa casa, em que ficou 1-0 a maior parte do jogo, e depois no 2 e o 3 foi aquele finalzinho já mais emocionalmente instável da nossa parte, estávamos à procura do título, e agora estávamos à procura de virar uma final de forma emocional, coisa que nós não conseguimos. Não foi natural da nossa parte, mas na prática, se o Espinho conseguiu fazê-lo connosco, é porque teve mérito, e há que reconhecer o mérito, porque são 4 golos. Então nós só temos que olhar para dentro, perceber aquilo que temos que melhorar, talvez melhorar no seu todo, não digo desportivamente, e muitas vezes, e eu ainda ontem, por mais que custe dizer isso, as derrotas são quando nós olhamos para dentro e percebemos onde é que temos que melhorar. Quando ganhamos muito, o que aconteceu muitas vezes, às vezes nós não conseguimos olhar para alguns fatores que nos fazem a crescer mais rápido, não é? Então essa derrota, mais uma vez, vai-nos fazer refletir, melhorar, e como o Sr. Carlos disse, eu acho que toda a gente sente isso, acho que naturalmente a Ovarense vai galgar não só para a próxima divisão, mas para mais 2 ou 3 divisões num curto espaço de tempo, porque estamos estruturados para isso, e é isso que as pessoas não conseguem ver, essa profundidade. Acho que este ano vão começar a ver a profundidade do trabalho que está a ser feito na Ovarense, e é uma questão de paciência. Às tantas, até este ano, há um colapso aí de algumas equipas, e às tantas até subimos este ano e não estamos a contar, mas não acontecendo isto, acredito que vai ser uma força natural. É uma pena que mais do que uma equipa não consiga subir neste campeonato. Aveiro tem, sem dúvida nenhuma, eu conheço outros campeonatos de outras associações, Aveiro tem o melhor campeonato do país, porque a visibilidade do campeonato, e puxo um bocado a brasa da sardinha da AFA TV, assim o obrigou. Quando tu tens esse fator de visibilidade, aliás, eu posso dizer o caso Alvarense, provavelmente a Alvarense não tinha tido uma estruturação de SAD tão rápida como teve se não tivesse o retorno, essa visibilidade dos jogos, não é? Quem é que vai meter dinheiro num clube às escuras, não é? Quer ver a performance, quer ver os jogos, quer ver quem são os adversários, como é que os outros clubes trabalham. Portanto, acho que nesse sentido fomenta também, e acredito que no próximo ano, nos próximos 2 anos, hão de haver mais SADs nesta divisão, o que é incrível, por causa disto, desta visibilidade, e a partir daí as coisas naturalmente vão crescendo, e o futebol vai evoluindo muito rápido aqui em Aveiro. É um crescimento rápido que está a acontecer em Aveiro, Dinis, mas que no passado domingo acabou por ter aqui um embate histórico de grandes clubes do nosso distrito, que tiveram vários embates até em campeonatos bem superiores. Ovarense Espinho, um Espinho Ovarense será sempre um jogo de paixões, de rivalidades, até de vizinhos, podemos até geograficamente dizer assim. Como é que viste o jogo de ontem, o desnível, acima de tudo aquilo que aconteceu, e também aqui uma nota que é a moldura humana, o Pedro falava sobre isso no início, ou seja, o espetáculo fora das 4 linhas que também se viveu ontem em Aveiro. Não, sem dúvida, foi uma final fantástica, já se previa também de certa medida, porque são de facto 2 históricos e além de históricos, rivais, portanto duas equipas bareiras, portanto, e da nossa arte-chave, não é? E sem dúvida nenhuma que isto ajudou a esta final. Agora, parece-me que de facto a Ovarense, e penso que eu na semana passada tinha referido isso mesmo, eu acho que a Ovarense iria sentir muito mais esta final se porventura algo corresse mal. E eu disse isso na semana passada, e acho que a pressão desta final estava na Ovarense. E porquê? Por ser 2 equipas muito iguais, pela rivalidade, etc. Mas a Ovarense fez um grande campeonato. O Ovarense fez um grande campeonato, até que nesta fase final, com mudança de treinador, as coisas não foram correndo tão bem. Ao contrário do Espinho, que não fez um campeonato para ir além e que na fase final foi melhorando. Em termos anímicos e no subconsciente dos grupos de trabalho, é lógico que o Espinho estava muito melhor, porque é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre constrangimentos. Por isso é que eu na semana passada tinha dito que esta responsabilidade, quem ia acusar mais deste jogo e esta responsabilidade, ia ser o Ovarense, por este motivo. E as coisas até iam correndo bem.
até surgir o gol na própria baliza, que foi mexer neste subconsciente que eu já tinha dito, e depois foi, e perdoem-me todos os vareiros de Ovar, depois foi penoso ver a forma como o Ovarense desistiu do jogo, e há ali um lance no jogo, um dos golos, que eu não me recordo se é o terceiro, se é o quarto, que é um desânimo total, é um a mandar para a toalha, e isto veio precisamente ao encontro disto que eu acabei de dizer. Bastou algo correr mal para levantar essa ferida que estava ali latejante e a pesar-lhes na consciência, na responsabilidade deste jogo. Aconteceu este autogolo e foi um descalabro. Esta é a minha grande opinião e a minha análise que eu faço no todo, porque vi duas grandes equipas, como sempre, ao longo do campeonato. E esta final foi batizada por este íntimo do grupo de trabalho de Ovarense, que se eu fosse treinador de Ovarense, era este o meu receio. Se eu fosse treinador do Ovarense, era isto que eu ia tentar trabalhar para que não acontecesse. E aconteceu. É um resultado desnivelado, Carlos Silva, mas que se ajusta àquilo que se passou dentro do campo. Primeiro quero dizer que tanto o Ovarense como o Espinho são dois dos fundadores da Associação de Futebol de Aveiro. É verdade. É não esquecer isso, porque encontraram-se, são rivais desde o início da Associação. Mas penso que o Passos Brandão também está metido nisso. Passos Brandão também está, claro. Passos Brandão também está metido nisso. Mas eles não querem saber disso por nada. Foi, infelizmente, Só não. têm 50 anos, 65 anos, ou o quê? Podiam estar a comemorar 101 anos como associação e tal, mas... Infelizmente, Passos Brandão esqueceu sempre do seu passado. E a minha opinião é esta aqui. Eu já previa que o Espinho tem um certo poder sobre o Ovarense. Acho que os jogadores do Ovarense se deixam influenciar psicologicamente pela forma como o treinador do Espinho olha para eles. O Tiago tem muita força em Alvar, porque é vareiro, nasceu ali, e até acho que é um treinador que merecia se calhar outro patamar, pela forma como trabalha, porque o dia tem 24 horas e ele pensa em futebol 25. Quer queiramos, quer não, e ele vai a todos. E eu ainda apreciei isto está fora de jogo, mas no último jogo do Ovarense em casa, do Ovarense do Espinho em casa, com o Lobão para a taça, 4 ou 5 minutos antes do intervalo, um dos elementos da equipa técnica vem para o balneário preparar o vídeo de jogo dos pormenores em que não estão corretos para mostrar à equipa aquilo que não está bem e o que tem de fazer. Portanto, isto só demonstra que há trabalho, que há organização e que eles querem mesmo andar lá em cima. Agora, quanto ao jogo em si, acho que o Ovarense, até aos 55 minutos de jogo, foi a melhor equipa. Foi a equipa que esteve sempre mais perto de fazer golos, o Espinho equilibrou, houve pormenores, na minha opinião, que pesaram um bocadito na primeira parte a favor do Ovarense. E também acho que os treinadores não viram bem o tamanho do campo do Beira-Mar. O campo do Beira-Mar é muito grande, e depois criaram-se ali espaços no meio campo que eu cheguei a ver jogadas com distâncias de 30 metros de um setor para o outro, porque a defesa não subia rápido para encostar no meio campo, e esses pormenores diziam, mas isso não interessa, interessa é os 4-1 que o Espinho ganhou, o Espinho acabou por ganhar bem, porque depois daquele golo de sorte de empatar, galvanizou-se, a própria massa associativa de Espinho incentivou-os à vitória, porque andavam sequiosos de um título e conseguiram obtê-lo. Agora, se me perguntarem, o Ovarense joga com o Espinho mais 10 vezes ou 12, se calhar o Espinho ganha mais vezes que o Ovarense. Porque estes jogadores do Espinho, na minha opinião, têm mais garra e determinação do que os jogadores do Ovarense. Vivem mais o clube do que o Ovarense. O Ovarense tem muitos jogadores e bons, na minha opinião, uma qualidade extraordinária, jogadores para estarem na segunda liga, na minha opinião. Mas certamente não vivem o Ovarense da mesma forma que lhe é transmitido pelo próprio treinador em si a paixão pelo clube. E isso, parecendo que não, tem muita influência no comportamento dos jogadores nestes jogos e noutros.
Quer queiramos, quer não. Às vezes um treinador tem um discurso leve e os jogadores deixam-se levar por isso e até vão tomar café antes do jogo e tudo. E há outros que, a partir do momento que andam no balneário, não podem ver outra coisa senão o adversário na frente deles. E nesse aspecto acho que o Espinho esteve melhor, por aquilo que eu vi no jogo, indiferido. Não vi às 8 horas estive a ver Portugal, mas depois puxei o canal 11 atrás e estive a ver o jogo do Alvarense e Espinho, ou Espinho Alvarense, como queiram interpretar, e acho que o Alvarense não tem equipa para perder 4-1 com o Espinho, nem o Espinho tem equipa para ganhar 4-1 ao Alvarense. É um resultado fora de vulgar, mas aconteceu, é o que fica para a história. Quem ganhou a taça foi o Espinho e o Alvarense tem que começar a pensar, acabou a época para o Alvarense e o Espinho ainda vai ter mais 8 dias para viver, portanto, esta vitória e pensar em ganhar outro troféu. Se ganhar 2 troféus, acho que é muito bom. O Alvarense tem que começar também a ter a linha de conta que podem subir 2. Podem subir 2 equipas em Aveiro, ainda não tem calhado nos últimos tempos a nenhuma equipa da Aveiro, mas pode calhar este ano. E o Alvarense merece bem ir para o Campeonato de Portugal, como o Espinho também. Mas Teixeira, é uma taça que sei que também que lhe diz um bocadinho, não é? Portanto, e deu vitória para o Sporting de Espinho, um resultado desnivelado. Ajusta-se àquilo que se passou em campo no dia de ontem? Eu, com toda a franqueza, não vi o jogo. Ouvi alguns comentários de pessoas amigas, portanto, e a vossa também aqui. Não me surpreende, enfim, até pela conversa, portanto, ali do nosso mago, que já a semana passada disse claramente, portanto, as tendências, a tendência do Espinho de que no fim do campeonato tinha subido de rendimento e a Obarense de que tinha decaído. Isto parece que não tem importância, mas para quem andou lá dentro sabe perfeitamente de que isto tem algo, há que valorizar, portanto, a tendência de uma equipa ir. O autogol então se mata qualquer grupo de trabalho. Com toda a franqueza, acho que tanto o Alvarense como o Espinho, como outras equipas que militam, portanto, no Sabcego, o Águeda, o Oliveira do Bairro, enfim, uma série delas, portanto, de que já passaram alguns até pela primeira divisão nacional. Falar do Sabcego, de facto, é falar dos melhores, se não o melhor campeonato de Portugal das distritais. É pena que a Federação ainda não se tenha debruçado sobre isto e tenha percebido de que a maioria dos futebolistas, portanto, de que nascem no futebol, estão na zona, portanto, de Braga, Porto e Aveiro, e de que eles necessitam, de facto, de mais oportunidades, e uma delas era o Porto sobe de certeza absoluta com 2, e é pena de que Braga e Aveiro, e isto não era assim tão difícil de estruturar. Claro. E pronto, a taça é a taça da PECOL, que define de facto quem é que vai jogar a taça, de que me diz de facto muito. É a outra, é a super taça, de que de facto tem o nome do meu falecido irmão, o Joaquim Teixeira, e pronto, eu lá estarei, seja onde for, que eu ainda não sei onde em Cesar, portanto, lá estarei, portanto, a cumprir a minha promessa que devo. Mas é que ontem os 2 já estavam na taça. Obrigatoriamente. Sim. Não foi por esse jogo. Exatamente. Não, mas na taça de Portugal. Na taça de Portugal já estão os 2. Estavam na taça de Portugal. E eles aqui só tinham interesse pelo troféu. Não, mas domingo vão jogar as duas equipas. A supertaça. Não, eu jogo primeiro. Não, claro. Não, está a dizer a taça que lhe diz mais respeito. A taça que me diz mais respeito é a super taça. Que tem o nome do meu falecido irmão. Claramente. E é essa que eu, portanto, religiosamente não falto. Até por uma questão de respeito à memória do meu falecido irmão. Não é por acaso, às vezes as pessoas até se esquecem que se calhar de que foi por acaso que lhe atribuíram, portanto, em honra do meu falecido irmão, portanto, a taça. Não foi. Eu não queria estar aqui a historiar, portanto, enfim, a historiar aquilo que ele fez na associação, que foi uma pena não ter continuidade. Lamento profundamente, portanto, de que esta direção, após, ou melhor, a outra direção que ganhou, portanto, as eleições ao Fernando Vinagre, da qual eu fazia parte e ia dar continuidade fazendo um gabinete técnico para poder seguir exatamente aquilo de que o meu falecido irmão fez.
foi criar uma seleção de sub-21, portanto, do SABC, criar uma seleção para que os miúdos de que despontam de facto, portanto, e é pena porque agora as SADs, de certa forma, vieram introduzir outro tipo de jogadores, pronto, mas isso estava conversa aqui até de manhã e não vale a pena, é só para realçar um pouco e a pedido do meu amigo Carlos Silva, porque a mim custa-me um bocado estar a falar, portanto, do meu falecido irmão, mas de facto é pena de que a associação não tenha mantido os bons usos, portanto, de que se fizeram naquela casa e que foram introduzidos exatamente pelo meu irmão. Agora já está a funcionar como as outras associações em termos de seleções. A seleção de sub-21, a seleção de sub-21 nunca mais, e a seleção de sub-21 naquela altura fez duas coisas. Primeiro, fez, portanto, com que os miúdos se interessassem por jogar também no SABC, ou naquela altura o campeonato distrital, Carlos, e alguns chegaram a ir à primeira divisão pela notariedade, portanto, que a seleção lhes deu. Mas eu penso que as seleções de Aveiro agora estão a ser bem trabalhadas, não é mesmo? Não é isso, Carlos. Agora, eu não estou a a dizer das seleção chamadas sub-21, jovens. Não problema, mais por houve exemplo, seleção. Tu tens aqui um caso, os jogadores do Feirense, saem de júniores, têm que se despachar para qualquer lado. Mas não há seleção de Aveiro, e é isso que eu estou a dizer, não vale a pena. Tem 20 ou 30 jogadores para jogar nessas Atenção que existe uma competição de séniores de seleções. A opção do Departamento Técnico até hoje tem sido sub-23, penso eu, se não me Samir Gaia vai me ligar daqui a bocado, tem sido sub-23 e jogadores da última divisão, basicamente, e já deu mais prioridade às equipas que tinham se inscrito como sub-23. Não é sub-21. Eu agradeço-te que tenhas dito isso porque eu não conheço. Sim, mas existe uma competição em dezembro e depois até dá o Inter Associações, depois até torna-se internacional. Lisboa até participou até há pouco tempo, ganhou o Nacional e depois foi para o Internacional. Portanto, Aveiro já ganhou essa competição, sub-23, mas eram critérios diferentes, que era outra coordenação técnica. Sim. Esta aqui ainda tem, opta por este tipo de atletas que estão ou nas últimas divisões ou nas equipas sub-23. Portanto, afinal foi há dias, afinal foi São Vicente Pereira até que ganhou, não foi São Vicente Pereira. O sub-23 foi o Águeda. Depois, não sei se foi o Águeda da Taça, mas a outra foi o São Vicente Pereira. É uma coisa assim, sim. O Águeda ganhou. Mas há competições sub-23, já não é sub-21. Mas é diferente. Aquilo que eu estou a perceber é completamente diferente daquilo que aconteceu, enfim, há 20 anos, em que de facto os jogadores que jogavam, portanto, nos distritais eram selecionados e iam disputar com outras seleções. E havia alguma o campeonato foi o São Vicente Pereira que ganhou. Foi agora São Vicente, não é? Estou a confundir com o Águeda, mas já o Águeda foi à final, perdeu. Exato, é isso. Desculpem. Deixa-me só ver a taça de sub-23, por acaso foi o Nadia que ganhou. Foi o Nadia que ganhou ao LAC. Sim. Confusão, mas não é a mesma coisa. Pronto, até para falar de coisas diferentes, mas de qualquer das maneiras. Sub-23 é diferente do sub-21. Quem chega aos 23 anos e não tem uma grande afirmação, tem mais. Não sabe se já tem mais dificuldade em chegar lá. Claro. Mas naquela altura havia, portanto, era chamado sub-21, mas havia 4 ou 5 jogadores, portanto, podiam jogar com mais. Peço desculpa, o Águeda ganhou a taça. O Águeda ganhou a taça ao São Vicente Pereira 5-1. O São Vicente Pereira ganhou o campeonato de esperanças. Ok, é isso. Também não estava errado de todo. Exatamente. Eu tinha lido aqui na página da Associação de Futebol de Aveiro e acho que a Associação de Futebol de Aveiro está a trabalhar bem nas camadas jovens. É a minha opinião. Mas não disse contrário, Carlos. Foi só a ausência foi ele que começou, sem dúvida alguma. Foi ele e o e posso só dar nota, fica para o conhecimento que nesse campeonato sub-23 a Aveiro perdeu em janeiro deste ano a final frente a Bragança por 2-0. Portanto, que é o chamado Talent, FPF Talent sub-23. Chama-se isto de comunicação. Pois, mas não houve comunicação nenhuma. Não vais lá. Falta a opinião do Mr. Xaló. Estamos a fugir um bocadinho do tema. E sabes tudo. Tu não precisas de ir, eles convidam-te. A mim não.
Só para vos dar uma nota, por exemplo, na Argélia, só para complementar e muito brevemente, na Argélia há a equipa A, nacional, há a equipa de Esperanças, ou sub-21, ao sub-19 e há a equipa de seleção local, ou seja, em que fazem também o trabalho internacional, o que também é extraordinário, porque uma coisa é, como na Argélia, há muitos jogadores que estão a trabalhar nos estrangeiros, Sim. Fora do Inglaterra, França, por aí fora. E eles ainda têm mais um campeonato, precisamente a Federação fez mais um campeonato local, ou seja, só com os jogadores locais. O que no fundo ainda dá mais uma oportunidade que depois podem sair para a equipa A, para a equipa B, para a equipa aqui e por aí fora. Bem, em relação àquilo que nós falamos deste histórico Ovarense Espinho, equipas que ainda joguei contra elas na segunda liga, ainda tive algumas alegrias, algumas tristezas também com elas, mas há uma coisa que era indesmentível e uma verdade insufismável, era que jogar contra o Ovarense ou jogar contra o Espinho era garantia de moldura humana extraordinária. Era na verdade jogos cuja adrenalina, cujo ambiente era fortíssimo e obrigava a um trabalho psicológico muito importante. Eu confesso que não acompanhei muito, nem vi o jogo, não acompanhei também as equipas com toda a propriedade para aquilo que me estão a dizer. Isto é como termina, não é como começa, não é? Como se diz. A verdade é que o trajeto do Ovarense nesta altura era muito mais, traduzia-se num trabalho psicológico muito maior para a preparação para o jogo. Pese embora o facto de todos os vaticínios ao intervalo diziam que estava tudo ao contrário, não é? Estava tudo a correr bem. Mas isto é como tudo, é um jogo, são 90 minutos, estão contornos completamente diferentes e, portanto, há que salutar este género de situações e há que, de encontros, mas há que principalmente salutar aquilo que tem sido a capacidade organizativa deste campeonato de Sabseg. É um campeonato de Sabseg então que terminou com a vitória da Flor Grade e, derivada a essa vitória, marca a presença exatamente no próximo fim de semana naquilo que é a Supertaça de Aveiro. Será então frente ao vencedor desta taça, que é o Sporting Espinho. Teremos então no Mergulhão, em Cesar, no próximo domingo, às 17 horas, o jogo entre Flor Grade e Sporting Espinho. Aqui apenas uma nota de rodapé, um lançamento da próxima desse jogo, que acho que vou começar por si agora. Eu acho que o jogo ser marcado para Cesar, acho que não tem grande lógica. Não, porque não estou aqui a criticar o Cesarense, por amor de Deus, tem uma bancada grande, tem um bom espaço, mas... é deslocado em relação aos dois clubes. Não, mas é que há uma parte do campo do Cesarense que geralmente não deixam ir para lá ninguém. Não tem bancada, não tem nada. E meter na bancada, por exemplo, é certo que a Flor Grade não tem uma numerosa massa associativa, mas já tem muito mais gente que a que tinha antes. Tem muitos adeptos, a Flor Grade já tem alguns adeptos, para não dizer muitos. E o Espinho, com esta vitória na taça, vai encher o Mergulhão, sem dúvida alguma. E eu penso que, não sei, talvez os clubes não tenham mostrado grande disponibilidade em dispensar, portanto, os seus estádios, mas nada me move quanto ao Cesarense, mas acho que havia campos com muito mais condições para albergar 3.000 ou 4.000 adeptos do que o estádio de Mergulhão, na minha opinião. Mas, de qualquer das formas, acho que isto é um prémio para o Cesarense, pela carreira desportiva que fez este ano e pelo regresso ao campeonato de Sabseg, e já estou de acordo num pormenor, por exemplo, mandar a taça de Aveiro para Aveiro é só para os adeptos de Espinho e para os adeptos de Ovarense, porque os adeptos de Beira-Mar, zero, bola. Ninguém tinha dúvidas nenhuma, aparecem lá 40, 50 pessoas, não aparecem mais. E nestes campos aqui, como está marcado para Cesar, acho que vai haver da parte dos adeptos do futebol maior afluência.
Acho que os adeptos ali de Oliveira das Meias, Nogueira do Cravo, as equipas ali da primeira divisão daquela zona, vão estar presentes nesse jogo aí de certeza absoluta, e vai ser um jogo que vai animar bastante pela qualidade das duas equipas. O Espinho tem a vantagem porque está rodado, não parou tempo nenhum. A Florgrade com um contra, porque parou 15 dias, e esses 15 dias podem ter influência em termos de comportamento exibicional. Américo Teixeira. Não, estou de acordo com o Carlos, praticamente em tudo. De facto, portanto, o Espinho é uma equipa que traz muita massa adepta, está empolgado com... ganhou a taça, Pecol, e portanto vai encher um mergulhão, só os adeptos do Espinho enchem um mergulhão de certeza absoluta. Pronto, e eu vou lá estar, a única coisa que eu tenho para dizer, vou lá estar com a minha família, com os meus netos, a minha mulher e as minhas filhas, portanto a apoiar o futebol. Francisco Salão. É mais uma disputa, mais um derby, mais uma forma, muitas das vezes, de terminar uma época bem ou mal. Isso vai acontecer a uma ou outra equipa, mas estes jogos finais têm muito a ver com a época que está a decorrer, mas muitas das vezes têm muita influência naquilo que é a projeção futura. De qualquer maneira, não vou estar aqui, até porque eu já reconheci que não conheço de forma cabal as equipas para poder vaticinar se o jogo for. Sei que provavelmente estamos perante um bom espetáculo. A questão da vantagem de uma equipa estar parada ou não parada pode ser também uma importância também relevante, como o Carlos Silva estava a falar, e muitíssimo bem, porque uma equipa que perde algum ritmo competitivo. Por outro lado, uma equipa que festejou agora uma taça, alguns exageros a semana também. Bem, abram-se os melões, partam-se os melões e depois comam-se e vejam. E diz. Sem dúvida nenhuma, é mais uma grande final. A imagem desta aqui, porque sem dúvida nenhuma foram os 3 outsiders deste campeonato, com muita qualidade. Eu tinha referido aqui no tal campeonato a 3, tanto o Espinho como o Alvarense tinham 7 pontos, e esta final da taça dava um certo tirateimas que calhou para o lado do Espinho. O que é certo é que o Espinho, de facto, nesse tal campeonato a 3, tem tirado vantagem em relação aos outros 2, apesar de eu considerar que, e nós todos aqui também, como é lógico, a Florgrade como a equipa mais regular do campeonato. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse tal campeonato a 3, o Espinho tem dado cartas, e a juntar a este dar cartas, tem vindo nesta fase final, nesse tal crescendo, e tem vindo a trabalhar sobre vitórias que quem andou no futebol sabe que de facto ajuda porque dá outro ânimo, outro estado de espírito, outra confiança, e de maneiras que a Florgrade está também no mesmo caminho, mas é como já foi dito, esteve parado e sem competição, parece que não, também influencia um pouco. Vamos ver se a paragem ou as festas desmedidas vão influenciar ou não este jogo. Pedro. Eu já fiz uma super taça com o Florgrade e Lamas há pouco tempo aqui no Marcolino. Também o local escolhido foi muito importante, e foi um belo espetáculo. Ou seja, de ambas as partes. Acho que o Lamas compareceu, mas também o Lamas estava ferido e queria mostrar que estava vivo, tanto é que subiu na época seguinte. E o Florgrade, eu acho que as pessoas estão enganadas quando dizem que a Florgrade pode não ter muitos sócios, mas eles conseguem, quando querem, ter uma mobilização de adeptos muito interessante, até porque eles envolvem o Cortegaça, envolvem outras comunidades que se associam à Florgrade de alguma forma. Portanto, acho que a Florgrade, quando convida os seus adeptos a vir, acho que eles marcam presença e fazem até bastante barulho. Mas a questão nem é essa do barulho, menos barulho, que o Espinho é avassalador. Também, mas a questão é que, pronto, quem vir ainda o nosso jogo em Cortegaça, quer dizer, ok, podem, de certeza que estavam no meio dos adeptos da Florgrade, muitos da Ovarense, porque é Ovar, e Ovar, a grande maioria das pessoas, queiramos ou não, são da Ovarense. São da Ovarense. Ali no Conselho de Ovar, dificilmente um jovem do São Vicente Pereira ou um jovem do Cortegaça não é da Ovarense, ou não olha para a Ovarense com a admiração como o clube da terra. Isto é um facto, mas não quer dizer que as pessoas não sintam esse tal apreço e esse sentimento pela Florgrade. Portanto, acredito que a Florgrade
nesse sentido não tenha problemas de imobilizar pessoas. Aqui o que é que eu acho que é o fator-chave? É o fator dos jogadores. Porque quando foi aqui no Marcolino, a Folgueira já não veio na máxima força. Já alguns jogadores da Folgueira já estão de férias, ou já abandonaram até os ravados, que são o Fábio, por exemplo, que é um dos melhores, Fábio Vieira, portanto já se despediu, já está noutras andanças, e faz toda a diferença ali na equipa da Folgueira. Quem são os outros que não estão na sua máxima força? Mas acredito que o Hélder também está a observar também o que é o futuro da Folgueira, e acredito que muitos daquela massa mais valiosa que ele tem ali dentro do plantel estão a teste para a próxima época, portanto eles não vão facilitar e vão praticar o seu estilo de jogo, que é sempre muito difícil de controlar por parte do Espinho. Acho que o Espinho tem muito mais dificuldades em jogar contra a Folgueira do que contra nós, pelo estilo de jogo. Então acho que vai ser no final das contas, vai ser também algo emocional e vai ser um bom jogo, que acredito também que vai ser. O importante é que tirar-se a rentabilidade das capacidades e das características dos jogadores. Tanto de um lado como do outro, há dois jogadores que jogam à velocidade do som. Quem souber tirar a rentabilidade deles, vai ganhar, de certeza. Estamos na reta final. No plano de trabalhos tinha dito que íamos falar sobre o CP, sobre o Campeonato de Portugal, sobre aquilo que é então a antevisão da próxima época, mas vamos tendo tempo, na próxima semana vamos abordar. Vou só dar aqui nota para os nossos ouvintes daquilo que é então uma simulação. Portanto, isto é apenas uma simulação, ainda não é as séries oficiais, até porque há aqui uma série de pressupostos. O próprio Pedro falava há pouco, há uns pressupostos de inscrições, as equipas podem ou não competir, pode haver alterações noutros escalões acima que façam com que subam as equipas. Nesta altura, esta projeção que existe é do Campeonato das Oportunidades. Um abraço também para quem elabora este Facebook, que dá muita visibilidade ao Campeonato de Portugal, que já falámos sobre isto e vamos falar, que é um campeonato um pouco esquecido, um pouco invisível, e estávamos a falar sobre comunicação no início do nosso programa, e que se calhar precisava dessa atenção especial. Mas na próxima época teremos na Série B Aparecida, Rebordosa, Lessa, Marcos, Salgueiros, Rezende, Alpendurada, Sinfãs, União de Lamas, Florgredo, Beira-Mar, Gouveia, Anadia e Mortágua. Serão então as equipas que acompanham a Série B. Vamos deixar esta análise para a próxima semana, que vamos com atenção, ou nas próximas semanas, vamos com atenção ir dando pequenas pinceladas, percebendo aquilo que já vai acontecer, até porque muito já há a dizer, porque estas equipas, lembramos que pararam de competir em abril deste ano. Portanto, muitas dessas equipas começaram a competir em abril e já foram construindo os seus plantéis e estavam à espera, muitos deles também, a fecho das distritais para complementar. Portanto, acredito que na próxima semana teremos novidades valiosas para os nossos ouvintes. Vamos às notas finais e hoje começamos pelo Mário Teixeira. Já que estamos a falar em comunicação, portanto, queria de facto realçar as taças. Acho de que a taça da PECO, portanto, do professor Leão, está a ser bem comunicada. As pessoas sabem perfeitamente, portanto, de que existe uma taça de Aveiro com o nome do professor Leão e, infelizmente, a supertaça, toda a gente sabe que é a supertaça de Aveiro, só que não a relacionam ainda, não sei porquê, nem a comunicação social e a própria Associação de Futebol de Aveiro, não, parece-me de que não querem associar o nome do meu falecido irmão exatamente à supertaça. Acho que é um erro, porque se o fizeram, portanto, há 10 anos, deveriam continuar a fazê-lo, portanto, de uma forma correta, ou então comunicarem de facto de que terminou a ligação da supertaça ao nome do meu falecido irmão. Francisco Salá. Bem, a minha nota final, para além daquilo que é cumprimentar a excelente propaganda para o futebol que aconteceu ontem, apesar do resultado não ser aqui para o Pedro Abelha melhor, é evidentemente que o Torneio das Nações de Portugal, a conquista de Portugal, cuja comunicação tudo fez para que houvesse problemas na seleção, nomeadamente invocando a possível saída do treinador e não conseguiram. E portanto a montanha pariu um rato e nesta altura parabéns a Portugal. Vinícius? Olha, a minha nota final vai para uma área que me deixa também, de certa forma, alguma preocupação. Estamos em épocas de vários torneios, agora dos miúdos, aí pelo nosso país fora, e pronto, e eu tenho estado a observar algum trabalho que vou fazendo para algumas pessoas, e há aqui um sentimento que sou obrigado a dizê-lo aqui, e penso que
para quem nos escuta lá em casa, acho que era de bom tom, que é de facto nós cuidarmos das nossas crianças como deve ser, a nível da formação. E em todos os aspectos, nos aspectos desportivos, educacionais também, no próprio comportamento dos pais e, acima de tudo, e esta também, porque tenho alguma formação na área, tem a ver também com a hidratação e a alimentação que eu vejo nos miúdos. Pá. É lamentável, nós estamos a adoecer as nossas crianças. E eu agora dou esta mensagem lá para fora para todos os pais que estão a participar nestes torneios que aí vêm com muito calor. As crianças, tal como os profissionais de futebol, são aquilo que treinam, aquilo que descansam e aquilo que comem. Com toda a certeza que treinam bem, com toda a certeza que os pais fazem descansar bem os miúdos, mas a parte daquilo que comem, deixa-me a desejar, por amor de Deus, dar depois de um esforço, uma desidratação terrível do atleta e da criança, eu não vou falar em marcas, dar um refrigerante, dar um bulical, nós estamos, isto e perdoem-me, isto é criminoso. Portanto, e não vamos falar em coisa barata e instantânea, porque nós podemos fazer em casa, e eu agora mesmo a terminar, uma receitazinha caseira que eu acho que vai ajudar todos os pais. Uma garrafa de 1,5 litro de água. Uma garrafa de 1,5 litro de água, espremer lá um limãozinho lá dentro, uma colher de mel e meia colher de café de sal integral ou sal dos Himalaias, por causa melhor bebida do mundo que podem dar às vossas crianças. A minha é para dar seguimento ali à nota final do Mr. Chaló, e eu quero dizer o seguinte: houve durante este período um ataque feroz ao Cristiano Ronaldo por ter 40 anos e estar a jogar na seleção. E eu quero lembrar aos portugueses de que em 2004 é a primeira final do Cristiano Ronaldo. E ele em 4 finais ganhou 3. Em 2004 perdeu com o Scolari, com a Grécia, e depois nas outras ganhou 3 finais, 2 campeonatos de nações e um campeonato da Europa. E nós devíamos estar reconhecidos àquilo que ele fez para o futebol e continua a fazer, que há muita gente que não percebe, mas há muita coisa à volta do futebol que ainda está lá porque o Cristiano Ronaldo ainda está em atividade e muita gente pensa que não. Pronto, era só para dizer isto aqui. E ele, em 4 finais, ganhou 3. Certamente são poucos os jogadores do mundo que têm este palmarés e este currículo a nível desportivo. Portanto, foi só esta chamada de atenção, porque eu começo a ficar assim farto de tanto ataque a um indivíduo que deu tanto a Portugal. Pedro, para terminarmos, agradecendo a tua presença e certamente fica o convite para vir cá mais vezes falar connosco. Eu aceitarei sempre que puder, cá estarei, porque que a minha nota final é exatamente para aqui para o programa, porque eu já estive em várias vertentes, né? Já estive com várias entidades e este é o programa, de certeza absoluta, na região de Aveiro, o mais visto a nível de debate futebolístico. Acho que qualquer parte do distrito todas as pessoas dão atenção às vossas opiniões. Isso tem a ver também não só com a genuinidade da opinião. O Sr. Carlos já é uma figura que cria sempre um rasgo de comentários. Inês também tem uma personalidade fortíssima. Aliás, Inês, eu fui ver muitos dos teus jogos, quer dizer, eu vibrei muito no Marcolino ali com os teus golos. Portanto, foi espetacular essa altura e marcou-me imensa a minha juventude. Mas lá está, vossas opiniões combinadas, o Filipe também a moderar e os convidados que vêm estando aqui, colocam o vosso programa no topo do interesse no que toca a debate futebolístico. E muitas vezes é preciso debater, é preciso tocar o dedo na ferida, e eu vim cá também um bocadinho sem medo que tocassem o dedo na ferida, porque o futebol faz com o trabalho, a vida faz com o trabalho, e nós estamos aqui para discutir sobre o trabalho de forma respeitosa. Portanto, qual é o problema de nós falarmos sobre as coisas com a nossa opinião? Então, nesse sentido, eu desejo que vocês continuem cada vez mais fortes e que continuem a comunicar bem o futebol que é em Aveiro, o futebol também nacional, porque também há painéis do futebol nacional.
Muito obrigado, Pedro, pelas palavras e obrigado pela tua presença. Até breve, contamos contigo mais vezes. Também ao Missa Xaló, ao Américo Teixeira, que hoje vieram dar uma perninha a este programa e que serão certamente convidados mais vezes para vir. Lembramos que a segunda parte do Sintonia de Ataque já foi de férias. Nós estaremos ainda mais algum tempo no ativo. Depois, em julho, estaremos de regresso num formato já mais híbrido, com o mercado em sintonia, a preparar aquilo que será a pré-época e também o regresso dos campeonatos profissionais. Eu sou Filipe Dias, regresso na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com a companhia dos melhores ouvintes. É um verdadeiro privilégio estar sempre na vossa companhia. Boa tarde